Hoje vamos explorar um tema fascinante que tem cativado a mente humana desde tempos imemoriais: os céus. Mas não apenas um céu, e sim os três céus. Você já se perguntou sobre o significado por trás dessa divisão celestial? Fique conosco enquanto mergulhamos nesse assunto intrigante que une mitologia, filosofia e até mesmo espiritualidade. Prepare-se para uma jornada através dos três céus e descubra os mistérios que eles guardam. Desde os tempos antigos, os céus têm sido objeto de admiração e especulação para a humanidade. Mas o que exatamente são esses três céus? Esse conceito é encontrado em várias tradições religiosas e filosóficas ao redor do mundo, cada uma delas com sua própria interpretação e significado. De maneira geral, os três céus referem-se a diferentes níveis ou esferas de existência que estão além do nosso mundo terreno. Vamos explorar cada um deles e entender suas características únicas. Os três céus referem-se a uma antiga concepção cosmogônica que divide o espaço celestial em três níveis distintos. Cada céu possui suas próprias características e simbolismos, representando diferentes aspectos da existência e da divindade. O céu é um lugar além do nosso mundo, onde Deus reina. Não é o céu azul acima de nossas cabeças, nem o espaço, onde ficam as estrelas. É uma dimensão espiritual, onde o Espírito reina. Lá teremos corpos espirituais, perfeitos e incorruptíveis. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 ao 44. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. A Bíblia diz que ninguém viu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios, versículo 2, capítulo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso não dá para descrever a maravilha que será o céu, mas a Bíblia nos dá uma ideia de como será. Jesus descreveu o céu como uma grande festa, com muitas pessoas felizes e unidas. No céu não haverá mais tristeza nem sofrimento, porque o pecado não entra lá. É um lugar de grande alegria, sem morte nem medo. Apocalipse, versículo 21, capítulo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A Bíblia diz que o céu é infinitamente melhor que tudo o que imaginamos. Nosso mundo é apenas uma sombra muito vaga da glória do céu. O céu é tão maravilhoso porque Deus está presente. Sua glória ilumina tudo. Lá poderemos vê-lo face a face e estaremos sempre na sua presença. Apocalipse, versículo 22, capítulo 4 e 5. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. No contexto bíblico, o primeiro céu é frequentemente associado à atmosfera terrestre, o espaço aéreo que envolve nosso planeta. Ele é descrito como a esfera onde ocorrem fenômenos atmosféricos, como as nuvens, os ventos e as chuvas. O primeiro céu também é mencionado em algumas passagens das Escrituras, como o domínio onde as aves voam. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e onde se encontram as nuvens. Daniel, versículo 7, capítulo 13. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser, semelhante ao Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. Na tradição judaico-cristã, o primeiro céu é considerado parte da criação divina, onde a presença de Deus é manifestada de maneira tangível através da sua obra criadora. Além disso, o primeiro céu é frequentemente associado às imagens poéticas e simbólicas da Bíblia, onde é descrito como o firmamento, a abóbada celeste ou o céu dos pássaros. Ele representa a camada mais baixa da atmosfera terrestre, onde os seres humanos e outras criaturas vivem e se movem. Embora o primeiro céu seja principalmente entendido como a esfera física ao redor da Terra, ele também pode ter conotações espirituais.
simbolizando a proximidade de Deus com a sua criação e o seu cuidado providencial sobre ela. Portanto, o primeiro céu, segundo a Bíblia, é visto como parte integrante da ordem divina da criação, uma expressão da majestade e do poder do Criador sobre todo o universo. O segundo céu é frequentemente associado ao domínio celestial, o espaço sideral onde as estrelas, planetas e outras estruturas celestes estão localizadas. Este céu é mencionado em várias passagens das Escrituras e é visto como uma expressão da grandeza e do poder de Deus sobre toda a criação. Uma das passagens mais conhecidas que faz referência ao segundo céu é o Salmo capítulo 19, versículo 1, que proclama: "Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos." Aqui, céus e firmamento se referem ao segundo céu, onde a vastidão do cosmos testemunha a magnificência do Criador. Além disso, o livro de Gênesis descreve a criação do segundo céu quando relata como Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Essa narrativa destaca o papel fundamental do segundo céu na ordenação da criação divina. Outra passagem relevante é encontrada no livro de Daniel, onde o profeta descreve uma visão celestial. "Eu olhava durante as visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele." Daniel capítulo 7, versículo 13. Esta visão simbólica ilustra a relação entre o segundo céu e a presença de Deus, bem como o papel do Messias na redenção da humanidade. Já no terceiro céu, alcançamos a esfera espiritual, onde a presença de Deus é experimentada de maneira mais íntima e transcendental. O próprio apóstolo Paulo, em sua epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, nos lembra das bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4, Paulo descreve uma experiência pessoal de ser arrebatado ao terceiro céu, revelando a profundeza da comunhão espiritual com o divino. O apóstolo Paulo faz referência a esta esfera em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu." Descrevendo sua experiência de ser arrebatado até o terceiro céu, onde ouviu coisas inefáveis que não são permitidas ao homem falar. Esta é a esfera da plenitude divina, onde se acredita que Deus habita em sua majestade e glória. Embora as Escrituras não forneçam detalhes explícitos sobre o que exatamente constitui o terceiro céu, os estudiosos bíblicos e teólogos interpretam essa experiência como uma comunhão direta e íntima com Deus. O terceiro céu é visto como a esfera mais elevada e espiritual, onde a presença divina é experimentada em sua plenitude. É considerado o domínio da glória de Deus e da santidade absoluta. Alguns teólogos sugerem que o terceiro céu pode ser entendido como a esfera celestial, onde reside a Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. É onde a comunhão perfeita e eterna entre Deus e os seres espirituais ocorre. Nessa interpretação, o terceiro céu representa o ápice da experiência espiritual e o destino final da alma redimida. Ao explorarmos os três céus, somos convidados a refletir não apenas sobre a vastidão do universo, mas também sobre nossa própria jornada espiritual e existencial. Cada céu nos oferece uma perspectiva única e nos lembra da nossa posição humilde neste vasto cosmos. Esses três céus não apenas delineiam as camadas da criação, mas também apontam para a jornada da alma em direção à união com Deus. É como se cada céu representasse um estágio na ascensão espiritual, culminando na comunhão eterna com o Criador. Assim, ao contemplarmos os céus, somos convidados a refletir não apenas sobre a magnitude do universo, mas também sobre o propósito mais elevado de nossas vidas. Que possamos, portanto, seguir o exemplo dos salmistas e dos apóstolos, que encontraram inspiração divina ao contemplarem os céus. Que possamos elevar nossos corações em louvor e adoração, reconhecendo a grandeza de Deus manifestada em toda a sua criação, e que, ao trilharmos nosso caminho pelos três céus, possamos encontrar significado, propósito e uma profunda conexão com o divino. Amém.
Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdos como este. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima jornada.